A Sinagoga Sem Fronteiras tem como objetivo reunir os descendentes dos judeus que foram convertidos à força durante a Inquisição em 1492. São os chamados Bnei Anussim. O fundador deste projeto é o rabino Gilberto Ventura, que compreende os valores do judaísmo e apoia esses judeus para o retorno às suas origens. Ao longo de incansáveis 20 anos, o rabino Gilberto Ventura fundou mais de 20 sedes pelo Brasil. Em 2018, ele inaugurou a sua sinagoga em São Paulo. Conheça agora esse trabalho maravilhoso da Sinagoga Sem Fronteiras. A Sinagoga Sem Fronteiras é um projeto idealizado por estudos sobre os Bnei Anussim, os judeus convertidos na Inquisição. Após sofrer uma agressão verbal antissemita, o rabino Gilberto Ventura decidiu ir a fundo nesse assunto, transformando esse episódio em uma missão de vida. Naquela época eu tinha cerca de 1.200 alunos por mês nas escolas judaicas. Estava em todas as escolas, estava na hebraica, etc. E eu falei, como educador, eu preciso municiar os meus alunos com uma resposta para esse tipo de agressão. Eu lembro que alguma vez eu ouvi dizer que havia uns 2, 3 judeus nos navios que chegaram ao Brasil junto com Cabral. Eu falei, eu vou procurar essa história. Descobri que o país no qual eu nasci também era judeu. Não somente que vieram 2 ou 3 judeus, mas que uma grandíssima parte daqueles portugueses que vieram ao Brasil, que colonizaram o Brasil, que fundaram o Brasil, eram judeus. E aquilo realmente me deixou espantado e eu decidi comigo mesmo que eu iria tirar essa história das sombras, porque realmente não se ouvia falar de Bnei Anussim, de descendentes de judeus forçados, não se ouvia falar da história do Brasil naquela época, da história judaica do Brasil. E conhecemos histórias fantásticas, a gente viu as pessoas que cresceram com uma educação judaica, muitas vezes com certa noção de que eles eram ligados ao povo de Israel, mas que acharam que esse povo não existia mais, que só existiam os escombros, os resquícios desse povo. O rabino Ventura promoveu a 4ª Yeshivá do Sertão, nas férias de janeiro, trazendo mais de 40 jovens do Brasil para São Paulo, com o objetivo de estudar o judaísmo. A Sinagoga Sem Fronteiras segue a ortodoxia sefaradim. Eu já nasci sendo judia, porque meu pai se converteu quando ele tinha 14 anos, e minha mãe quando começou a namorar com ele, então eu já nasci nesse contexto. E você viu os costumes, então foi normal para você? Foi normal, eu até fiquei surpresa quando eu soube que eu precisaria passar por um processo de conversão, porque na minha cabeça eu sempre fui judia, então, sabe? E você imaginava um mundo tão grande do judaísmo fora lá da Paraíba? Imaginava, mas eu não tinha acesso a isso, né? Na Paraíba não tem comunidades judaicas tradicionais. Tem agora, com o movimento do Rabino Ventura e tal, mas antes não tinha. Então era bem isolado. Como que você conheceu o Rabino Ventura? A primeira vez que eu encontrei o Rabino Ventura foi em um Purim, em Recife, e eu acho que eu tinha 13 anos, por aí, mas a gente ainda não estava dentro do movimento. Eu me engajei mesmo no movimento em 2017, eu acho, que começaram os encontros e a gente foi conhecendo mais as aulas e tudo mais que foi acontecendo, o Guiú, tudo. Nós passamos desde 2012 até recentemente sem comer nenhum tipo de carne, só peixe e ovo, porque não tinha carne gachê e é muito caro para trazer, para levar para Campina Grande, o frete é caríssimo. E para ir para a sinagoga, meu pai andava 6 quilômetros de ida e 6 quilômetros de volta, porque não podia ir de carro, né, Shabbat, aí ele ia andando. Tem várias histórias, por exemplo, eu me lembro de pequeno, minha avó, quando ela passa numa porta, ela tem uma estrelinha de Davi, que ela chama Signo de Salomão, ela beija quando ela passa. Eu descobri que era uma descendência judaica depois que eu comecei a frequentar a sinagoga, antes eu não tinha noção nenhuma. Por exemplo, questões de separar carne e leite. No dia que ela come carne, ela não come leite. Ela acende vela toda sexta-feira, ao pôr do sol, da semana que ocorrem coisas boas. Se ocorrer coisas boas, ela acende meio que para agradecer a Deus. E sempre ela deixa para acender na sexta-feira, ao pôr do sol. Agora, aonde que ela acende? Isso é interessante. Ela acende escondida no quarto, perto da cama dela. A sensação que eu tinha quando vi o povo judeu, assim, andando, no dia de rotina mesmo, era sempre aquele sentimento que me faltava alguma coisa, e eu olhava e eu sempre me sentia confortável junto deles, e eu via que ali era o meu lugar.
E teve um dia que eu estava em casa, os meus pais estavam assistindo televisão, e eu estava brincando, e eu tinha 10 anos isso. Eu cheguei para os meus pais e falei assim, pai, mãe, minha alma está perdida, eu preciso voltar para o meu povo. Simplesmente disse isso para eles, e até hoje eu não entendo por que eu disse isso, mas eu simplesmente já ia avisando com o tempo eles. Desde os 12 anos eu procuro uma sinagoga que aceite e tudo mais. E encontrei o Rabino Ventura no ano passado através de uma amiga minha, que ela me indicou ele, falou, olha, vê lá com ele, vê se ele escuta a sua história, ele vai dar uma atenção para você. E conheci ele e comecei a frequentar a sinagoga. E nisso me convidaram para participar da Yeshivat Sertão. E foi uma grande coisa porque aqui eu pude vivenciar, eu pude escutar as músicas, eu pude rezar. Então foi uma coisa uma conquista realmente para mim. Comecei no judaísmo há muito tempo, eu ainda era criança. Com meu tio, ele veio falar sobre o judaísmo, sobre nossa família ter origem judaica. E assim muitas pessoas, minha mãe, enfim, minhas irmãs, todo mundo retornou às práticas judaicas. Então eu já cresci nesse ambiente. E eu me identifiquei muito com a história da familiar e tal. E desde cedo eu comecei a praticar o judaísmo e a estudar também sobre esses costumes. E eu vi que minha família tem muito esses costumes. Por exemplo, minha avó, ela não trabalhava no sábado. Desde o tempo lá, quando ela morava no sítio dela, não trabalhava no sábado. Nunca na minha família comeu porco, assim. Porque com 11 anos, minha avó não permitia. Mesmo antes de a gente retornar para os judaísmo, minha avó não permitia e passou isso para minha mãe. Quer dizer que era uma carne carregada, fazia mal e tal, e nunca permitiu a gente comer porco. Então, depois dos 11 anos, eu fui para o judaísmo, aí que nunca comi mesmo. Essa Torá, uma Torá que nos foi dada pelo Rabino Eliyahu Abergel Shlita, o rabino-chefe dos tribunais ortodoxos de Jerusalém, uma das maiores autoridades rabínicas de Israel. Aqui está o nome dele, Arav Agaon, Arav Av Beit Din, Rabino Eliyahu Abergel Shlita. E essa Torá, ele falou para mim que essa Torá esteve na Península Ibérica, que ela tem mais de 800 anos. Esse material aqui, o pergaminho. Ele disse que ela foi levada da Espanha, da Península Ibérica, para o Marrocos, e assim ficou durante muito tempo com a família dele, foi para Israel, e ele disse, devido ao que vocês estão fazendo no Brasil, palavras do Rabino Eliyahu Abergel, que é o cumprimento das profecias da Torá, essa Torá volta para aqueles que são seus donos por direito, os descendentes daqueles judeus que foram privados do judaísmo. Em visita a Israel, o Rabino Ventura se encontrou com o Rabino Eliyahu Abergel, consolidando o importante trabalho que é realizado no Brasil pela Sinagoga Sem Fronteiras. ערב טוב רבי עמנואל, אני נמצא כרגע בבית ידידנו הרב הגאון הגדול, רבי אליהו אברג'ל, ראש אבות בתי הדין לירושלים. סיפרתי לו על הפעולות שעשינו, הראיתי לו את הסרטים של סו ברוך, של ההתרגשות, והרב באמת רוצה להגיד לך כמה מילות חיזוק, לחזק אותך בדרך שאתה הולך בה. חזק וברוך, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל, תחזיר אותם לצור מחצבתם, עשית דבר גדול ותמשיך לעשות, זה ייזכר לך לדורות עולם, אשריך וטוב לך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, אתה ואשתך וכל משפחתך, חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך. אתה אומר, עמנואל, הרב רבי אליהו, אמנם הוא נמצא פה בירושלים, אבל הוא מלווה, הוא מתעניין, הוא עוקב, והוא מברך, והוא מאוד שמח על כל הפעולות. ברוך תהיה. Esta sinagoga agrega todos aqueles que queiram vivenciar o judaísmo, sem qualquer discriminação de raça, origem ou condição social, sendo um local seguro e de esperança. Enquanto no